Bom, pessoal, meu nome é Antônio Figueiredo, eu sou enfermeiro e professor e vamos iniciar a disciplina de geriatria. Ela é de suma importância, ela é muito importante, porque a quantidade de idosos, tanto no Brasil como no mundo, está aumentando cada vez mais. Nesse primeiro assunto, vamos abordar a epidemiologia do envelhecimento. Então, nós precisamos entender o conceito de envelhecer. Envelhecer é uma etapa da vida na qual, em decorrência da alta idade cronológica, ocorrem alterações e modificações de ordem biopsicossocial que afetam as relações do indivíduo com o meio. Então, com o passar dos anos, com a alta idade cronológica, vai ocorrer alterações no corpo desse idoso, no psicológico desse idoso e social nesse idoso. E vai afetar as relações da pessoa com o meio onde ele está inserido. Esse é o conceito de envelhecer. A Organização Mundial de Saúde considera a pessoa idoso a partir dos 60 anos. Algumas literaturas consideram o idoso a partir dos 65 anos. Então, é importante você observar, quando você for fazer sua prova ou seu concurso público, o que a questão está pedindo. Se a questão dizer assim, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, ou a Política Nacional do Idoso, é considerado idoso a partir de quantos anos? Aí você vai marcar a opção 60 anos. E para a medicina? É considerado idoso quem perde a autonomia. Essa autonomia aqui está relacionada com atividades diárias do dia a dia, do cotidiano, como lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, arrumar a casa, fazer comida, ir ao banco, ir ao mercado. Se o idoso perde essa autonomia, ou seja, dependa de outras pessoas, ele é considerado idoso geriátrico para a medicina. Epidemiologia é a ciência que estuda a dinâmica das doenças ou agravos de uma determinada população em um determinado período de tempo. Por que a epidemiologia é importante nessa aula? Porque nós vamos comparar os períodos de tempo. Em 1950 existia 2 milhões de idosos. Em 2050 tem uma previsão que vai existir, que vai ter mais idosos do que jovens. Então a epidemiologia é importante para a gente observar esses dados. Esse gráfico aqui é bastante interessante. Ele mostra a população idosa acima de 65 anos no mundo, de 1950 a 2050. Observa que, em 1950, existia entre 5% e 10% da população idosa no mundo. Em 2050, vai existir 25% da população idosa no mundo. Então, você observou aí que houve um aumento significativo da população idosa. Eu pergunto a vocês, o que levou ao aumento dessa população idosa? Podemos dizer vários fatores. Vou dizer alguns aqui para vocês. A melhoria do saneamento básico foi um dos fatores. Houve uma redução da mortalidade infantil. Esses fatores levaram ao aumento da população idosa do nosso país. Esse outro gráfico, ele mostra um aumento gigantesco de idosos no país da gente, no Brasil. O boom de idosos no Brasil. Observa que em 1960 existiam 2 milhões de idosos. Em 2020, 26,3 milhões de idosos. Então, houve um aumento significativo, substancial no número de idosos. Por vários fatores. Houve também a questão de uma diminuição da taxa de natalidade, ou seja, hoje nascem menos crianças, houve uma redução da mortalidade infantil,
Tudo isso levou ao aumento do número de idosos no nosso país. Fatores importantes, relevantes do aumento do número de idosos no Brasil. Houve uma redução da taxa de mortalidade. Aqui, minha gente, principalmente a mortalidade infantil. Os PSFs, junto com o enfermeiro, técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde, teve uma relevância muito grande, porque eles iam na casa das pessoas, pesavam essas crianças, vacinavam essas crianças. Então ajudou a ter uma redução da mortalidade infantil. Houve uma redução da taxa de fecundidade. Hoje existe o planejamento familiar, que ajudou a reduzir a quantidade de crianças. Hoje o casal decide quantos filhos querem ter, né? Existem vários métodos, como a pílula anticoncepcional, o preservativo, o DIU. Tudo isso ajudou a ter uma diminuição da taxa de fecundidade. As melhores condições de saneamento básico foi importante, principalmente aqui as doenças como diarreia e as doenças respiratórias. Então, com a melhora desse saneamento básico, essas doenças não passaram mais a existir ou diminuíram a quantidade que acontecia. O domínio das doenças infecto-contagiosas. Nós podemos observar aqui a tuberculose e a hanseníase. Houve uma melhora no tratamento, no diagnóstico. Esse paciente ele vai se curar. As vacinações sistemáticas, as campanhas de vacinas foram muito importantes também. E as terapêuticas avançadas no combate das doenças em geral. Então, minha gente, todos esses fatores aqui contribuíram para aumentar o aumento da população idosa no nosso país. Vamos observar dois conceitos aqui importantes: gerontologia e geriatria. O conceito de gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento nos seus aspectos biológico, psicológico e social, como ciência pura, básica ou acadêmica. Geriatria o conceito de geriatria é o ramo da medicina que se dedica ao idoso, ocupando-se não só da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de suas doenças agudas e crônicas, mas também sua recuperação funcional e reinserção na sociedade. Então, observa que aqui existe o conceito de integralidade, o conceito integral, que eu vou atuar na prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e reinserção na sociedade. Então é importante um profissional de saúde, como enfermeiro e técnico de enfermagem, atender o idoso ou o paciente de forma holística, atuando na prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e reinserção na sociedade. E o que é o paciente geriátrico? Vimos que geriatria é um ramo da medicina que vai atender o idoso na sua prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e reinserção na sociedade. Então, o paciente geriátrico é aquele que apresenta 3 ou mais desses seguintes pontos: idade superior a 60 anos, pluripatologias, ou seja, aquele paciente ou aquele idoso que tem mais de uma patologia. Vou dar exemplo aqui a vocês: pacientes com hipertensão e diabetes. Seu processo ou doença principal tem caráter incapacitante. Ou seja, o idoso tem hipertensão e diabetes. Isso pode gerar como consequência nesse idoso o quê? Um infarto agudo no miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Esse acidente vascular cerebral pode deixar o idoso acamado, pode deixar esse idoso dependendo dos outros. Patologia mental acompanhada predominante. Geralmente esse idoso ele pode ter uma depressão, um transtorno de ansiedade crônico, e existe uma problemática social relacionada ao seu estado de saúde.
Alterações estruturais do idoso. Pessoal, é importante ressaltar aqui o conceito de senescência. Senescência é um envelhecimento natural, fisiológico, ou seja, um envelhecimento que não tem patologia associada, ou seja, um envelhecimento não patológico, que acontece normal com todas as pessoas. E esse envelhecimento natural, fisiológico, vai acontecer o que no corpo dessa pessoa idosa? As células e tecidos, menor número de células ativas, abrandamento do ritmo de multiplicação celular, atrofia e perda da elasticidade tecidular, que pode gerar desse paciente aqui pele flácida, rugas, composição global do corpo e peso corporal, maior tecido gordo em relação ao tecido magro, modificações no peso corporal e no peso dos órgãos. Como é que ficam os músculos, ossos e articulações? Diminuição de 25 a 30% da massa muscular. Aqui é importante ressaltar que quando o idoso tem essa redução da massa muscular, ele vai perder a força muscular. Perdendo essa força muscular, ele vai estar propício a sofrer quedas e, consequentemente, mais propício a ter uma fratura. Então é importante o profissional de saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, observar e prevenir essas quedas. Menor mobilidade de diversas articulações, ocorre também distância entre os discos vertebrais, ou seja, esse idoso, com o passar dos anos, ele vai diminuir o seu tamanho, diminuir sua altura. Menor dimensão da caixa torácica, esse idoso aqui, com essa diminuição da caixa torácica, o que vai acontecer com ele? Ele pode aumentar a sua frequência respiratória. Perdas de cálcio, que pode gerar uma osteoporose. Lembrando, minha gente, que é mais comum essa perda de cálcio em mulheres devido à questão hormonal. E o menor funcionamento locomotor e problemas de equilíbrio, que pode gerar também que o idoso vai ficar mais propício a sofrer quedas. Então, repara só, o idoso tem problemas de equilíbrio, mais propício a sofrer quedas. Tem perdas de cálcio, mais propício a fraturas. Então, ele é mais propício a levar uma queda e ocorrer uma fratura, que vai deixar ele acamado e dependendo dos outros. Então, é importante aqui a equipe de enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, atuar na prevenção. Vale lembrar que todas essas alterações que eu acabei de dizer para vocês são alterações de senescência natural, fisiológicas. Alterações estruturais no idoso, na pele e tecido subcutâneo. Perda do tecido do suporte cutâneo, ou seja, vamos dizer assim, que a pele ela fica menos espessa, mais fina. Atrofia e baixa eficácia das glândulas sebáceas ou sudorípadas. Vale lembrar que as glândulas sebáceas vai produzir uma substância que vai deixar a pele mais oleosa, mais hidratada. Então, é normal o idoso apresentar essa atrofia e baixa eficácia dessas glândulas. Então, é importante o enfermeiro e o técnico, após o banho nesse idoso, passar um hidratante para hidratar a pele desse paciente ou desse idoso. Perda da elasticidade da pele, que vai deixar a pele mais flácida. Persistência da prega cutânea, que é o seguinte, eu pegar os dedos, principalmente a gente faz isso na região do antebraço do idoso, puxar a pele e quando ela demora a voltar para o lugar, é porque teve uma persistência dessa prega cutânea, muito característico de idoso. Aparecimento de rugas, acentuamento das proeminências ósseas e descair das faces, queixo e pálpebra e alongamento dos lóbulos da orelha. Argumentos. Pelos finos e raros, exceto na face. A face não tem a queda desses pelos. Perda de cabelos, principalmente nos homens a calvície, ou cabelos brancos, acinzentar ou descolorir dos cabelos e espaçamento das unhas. Bom, pessoal, finalizamos a nossa primeira aula. Aqui está a referência do conteúdo. E obrigado.